Eu sou Fran Pinheiro e vim compartilhar com vocês alguns questionamentos que eu me faço há muito tempo sobre a educação financeira dos meus filhos. Eu, por exemplo, contando um pouquinho da minha trajetória, fui professora, não fiquei satisfeita com relação ao salário, satisfeita financeiramente, fiz concurso, virei bancária. Depois que eu virei bancária, meu salário aumentou, o estresse também, a responsabilidade também e a quantidade de horas trabalhadas também. Conclusão, continuei insatisfeita, frustrada, me endividando. Já comentei com vocês no vídeo anterior que o emocional nosso influencia muito na nossa questão financeira. Acabamos fazendo compras, acabamos pegando empréstimos de uma forma errônea, muito para tapar os nossos buracos emocionais. E foi isso que aconteceu comigo. Quanto mais eu trabalhava, mais tempo fora de casa eu ficava, mais longe dos meus filhos eu ficava, com mais culpa eu sentia dos meus filhos estarem crescendo e eu não estar participando da vida ativamente e da criação dos meus filhos, e cada vez mais estressada, mais compras, mais gastos, Então eu senti na pele que uma renda maior não me dava uma qualidade de vida melhor do jeito que eu estava fazendo. As dívidas foram crescendo, foram virando uma bola de neve. Quando eu vi, eu já estava atolada no cheque especial. Quando eu vi, eu já estava atolada no cartão de crédito. Pegava mais um empréstimo com uma taxa de juros menor para poder cobrir os juros do cheque especial e do cartão de crédito. Isso foi me deixando frustrada, infeliz e trabalhando, como vocês sabem, 8 horas por dia. Na verdade não são 8 por conta do horário do almoço, você acaba ficando 9 horas ocupada, com tempo ocupado. E eu, quanto mais ocupada eu ficava, mais frustrada eu ficava, e não conseguia sair de forma alguma desse enrolo com relação ao meu trabalho. Não estava satisfeita, mas também não conseguia mudar de profissão, porque eu já chegava em casa estressada e já tinha os filhos, e mudar de profissão depois que você já tem uma carga horária alta, você está cansada fisicamente, você está cansada emocionalmente, e aí as coisas ficam cada vez mais difíceis da gente conseguir mudar de profissão para tentar se realizar. Como isso aconteceu comigo, eu tenho muita preocupação com relação aos meus filhos. Não seria muito mais fácil se meus filhos já começassem uma vida profissional já dentro da área que eles gostassem de trabalhar, já dentro de uma área que eles sentissem prazer, com mais entusiasmo, Então eu venho trazer esse questionamento para vocês, da gente participar da vida de nossos filhos apoiando, para que ele tenha uma decisão profissional lá na frente, quando chegar na fase adulta, de uma forma mais segura e de uma forma mais leve, mais tranquila, para que ele não possa precisar fazer uma transição de trabalho lá numa fase adulta ou já na maturidade, que seria o meu caso. A minha proposta? Para que a gente trabalhe isso desde cedo na cabeça da criança. A minha filha, por exemplo, mais velha, quando a gente perguntava para ela o que ela queria ser quando ela crescesse, ela respondia: médico de olho. Queria ser médica de olho, falava muito que tudo que ela queria era ser médica de olho. Teve uma vez que ela machucou o olho e a gente precisou mexer no olho dela e aquilo deu uma gastura nela e ela não conseguia nem deixar o olhinho aberto e nem dava gastura nela em pensar que tinha alguém mexendo no olho dela. Aí eu brincando falei assim: ué, mas você não vai ser médica de olho? Você vai ficar vendo o olho a vida toda. Aí ela desistiu na hora de virar médico de olho. Então essas coisas a gente tem que começar a incutir na cabeça dos nossos filhos desde muito cedo. Essa mesma filha, quando era menor, depois que parou de falar que era médica de olho, ela queria ser bióloga. Aí eu perguntei, mas tinha medo, horrores de inseto, tinha nojo de
uma minhoca, por exemplo. E aí eu fui esclarecendo para ela, né? Que como que era, qual era o trabalho que o biólogo fazia. Mudou de ideia, mas mudou de ideia muito jovem, jovenzinha ainda, lá dos 11, 12 anos, ela já não falava mais nesse assunto, né? Mas isso tudo tem que ser passado para os nossos filhos de uma maneira carinhosa, com muita conversa. Eu já vi, já presenciei algumas vezes, às vezes um filho dizer para a mãe que quer ser astronauta. E a mãe desconsidera, acha isso impossível, acha isso muito fora da realidade, né? Porque é muito difícil de conseguir, mas não conversa ativamente com o filho. Esse é um erro muito grave que os pais acabam cometendo, principalmente na decisão da profissão do seu filho. A minha proposta aqui para você hoje é que você preste mais atenção no que o seu filho diz que ele vai ser no futuro. Converse, se possível, leva até o profissional que trabalha com isso, para que ele sinta, ele perceba como é o dia a dia desse profissional, para que ele troque, de repente, de profissão, de opção dele, da carreira dele no futuro, antes de começar uma vida mais sólida, porque aí vai ficando cada vez mais difícil. Quando eu falo que a gente precisa conversar, é perguntar à criança, mas estar disponível para ouvir. Às vezes a gente pergunta à criança, a criança responde com o maior sentimento lá do fundinho do coração dela, e às vezes a gente ignora, ri, né? Faz uma piada ou qualquer coisa que seja. Então a gente tem que prestar atenção e tratar cada indicação que a criança faz com relação à profissão de uma forma carinhosa, de uma forma a orientar qual seria a melhor maneira dela trabalhar naquela profissão, se ela realmente quer seguir essa carreira, né? Isso tudo tem que ser feito de uma forma sem pressão. Também a gente vê outro erro comum dos pais quererem que o filho siga a mesma carreira que ele teve, que o filho siga os seus passos, faça a mesma coisa que ele fez. E muitas vezes não é o que a criança quer, não é o que o filho deseja. E infelizmente a gente vê alguns casos aí de jovens, né, às vezes fazendo uma faculdade, que cometem um suicídio, que acabam desperdiçando suas vidas por conta de uma pressão que ele sente, uma pressão familiar, uma pressão do pai, uma pressão da mãe. Eu quero alertar porque muitas vezes essa pressão não é uma pressão rígida, não é uma pressão clara e explícita. Não é que eu falo isso com meu filho todos os dias, mas é que às vezes numa conversa eu falo que o meu sonho é que você seguisse tal carreira. Meu sonho é que você fosse uma modelo, uma coisa que eu não pude ser, né? E isso, de uma certa forma, põe uma responsabilidade sobre o seu filho. A gente tem que prestar muita atenção se a gente não está jogando nos nossos filhos um sonho que era nosso. É outro erro também que os pais cometem. Não é só querer que os filhos sigam a sua carreira, mas querer que o filho siga uma carreira que ele não conseguiu, né, seguir. Então eu venho alertar vocês para que a gente cuide e ouça muito ativamente o que o nosso filho quer. Qual é o desejo dele? Apoiar da melhor maneira possível e da forma mais leve, no sentido de esclarecer. Se possível, como eu já falei, levar até o profissional para que ele perceba, né, como funciona aquela carreira que ele quer seguir. Assim a gente vai conseguir que os nossos filhos tomem uma decisão de uma forma mais clara, mais leve, para que ele seja feliz, um adulto feliz, criativo, entusiasmado com o trabalho que tem, fazendo o trabalho com amor. E é tudo que a gente precisa.
né? Às vezes a gente vai num departamento, vai às vezes numa clínica, e às vezes a gente fala do profissional, poxa, nem olhou para mim, nem percebeu que eu estava ali, né? Muitas vezes a gente fala isso quando a gente vai ter um atendimento, às vezes um atendimento médico, às vezes um atendimento numa loja, parece que a pessoa saiu de casa sem vontade de trabalhar. Isso é muito triste, né? Às vezes a pessoa chega no trabalho já pensando no horário de sair. Isso é muito ruim, porque os dias vão passando e a pessoa não vai nem percebendo. E lógico que a gente não quer que nossos filhos passem por isso, né? Tudo que a gente quer é que nossos filhos sejam profissionais muito bem-sucedidos, que nossos filhos sejam felizes no trabalho, que tenham prazer no que eles fazem no seu dia a dia e, além disso, né, que eles tenham sucesso financeiro, sim, que eles venham a ter uma remuneração pelo serviço prestado de uma forma grandiosa e valiosa. Se você já passou por isso, ou já percebeu, já presenciou uma situação como essa, se você se identifica de alguma maneira com esse assunto, deixa aqui nos comentários e curta e compartilhe. E até a próxima!